Meu pai comandava nossa casa como uma base militar e nos punia por cada pequeno erro. Quando ele precisou que comparecêssemos à sua cerimônia de aposentadoria, seguimos a regra dele. Meu pai serviu 26 anos no exército antes de se aposentar. Ele era sargento-mor, algo que ele nos lembrava constantemente, e ele acreditava que a disciplina era a coisa mais importante na vida e que as crianças precisavam de estrutura para se tornarem adultos respeitáveis. O que isso significou para mim e meus 2 irmãos mais novos foi uma infância que parecia mais um campo de treinamento do que um lar. Acordávamos às 5h30 todas as manhãs, inclusive nos fins de semana. Papai fazia inspeções nos quartos antes do café da manhã, e se nossas camas não estivessem arrumadas com os cantos perfeitamente dobrados em envelope, ele arrancava os lençóis e nos fazia começar tudo de novo, se houvesse um único item fora. Do lugar em nossas escrivaninhas, ele varria tudo para o chão e nos mandava tentar novamente. Não tínhamos permissão para chorar. Chorar era fraqueza, e fraqueza não era tolerada na casa dele. Meu irmão Léo chorou uma vez, quando tinha 7 anos, porque caiu da bicicleta e ralou o joelho até o osso, e papai o fez ficar em posição de sentido, no quintal por 1 hora, porque soldados não choram por ferimentos leves. Léo precisou de 4 pontos mais tarde naquela noite, mas papai ainda disse que ele exagerou. Tínhamos tarefas atribuídas em uma escala rotativa fixada na geladeira, e se uma tarefa não fosse concluída de acordo com os padrões do papai, perdíamos privilégios. Televisão era um privilégio. Sobremesa era um privilégio. Falar com amigos ao telefone era um privilégio. Brincar lá fora era um privilégio. Tudo o que havia de bom em nossas vidas existia apenas porque papai permitia, e ele podia tirar isso a qualquer momento por qualquer motivo. Mamãe foi embora quando eu tinha 11 anos, e ela disse que não podia mais viver como prisioneira em sua própria casa. Papai nos disse que ela era fraca, e que estaríamos melhor sem ela. Ele disse que famílias de verdade não precisavam de pessoas que não conseguiam lidar com disciplina. Ele disse que devíamos esquecê-la, porque ela claramente havia se esquecido de nós. Não vi minha mãe novamente até os 19 anos, quando a rastreei por conta própria. Ela chorou. Quando me viu, e ela disse que nos deixar foi a coisa mais difícil que ela já fez, mas que ficar teria acabado ela. Eu acreditei nela. A escola era outro campo de batalha. Qualquer coisa abaixo de um A era inaceitável. Meu irmão Danny tirou um B+ em álgebra uma vez, e papai o fez escrever o capítulo inteiro do livro, didático à mão, 5 vezes, durante o fim de semana. Danny tinha 12 anos e ele perdeu a festa de aniversário do seu melhor amigo, porque ainda estava copiando equações às 10 horas da noite de sábado. Papai disse que aniversários eram distrações e que Danny deveria agradecê-lo por mantê-lo focado. Não tínhamos permissão para ter opiniões que discordassem das opiniões do papai. Não tínhamos permissão para questionar suas decisões. Não tínhamos permissão para dizer não a nada que ele pedisse. Retrucar significava flexões. Discutir significava correr voltas no quarteirão. Recusar uma ordem significava ficar sem refeições. Uma vez fui para a cama sem jantar 3 noites seguidas porque disse que não queria entrar no programa de treinamento militar júnior na escola, e papai disse que eu era ingrato e que ele estava tentando me dar um futuro. Eu entrei no programa e odiei cada segundo. Nós 3 nos mudamos no momento em que completamos 18 anos. Eu fui para a faculdade do outro lado do país. Léo entrou para a marinha mercante apenas para estar em um navio longe da terra firme, e Danny mudou-se para Portland e tornou-se professor de violão, o que papai chamou de desperdício de potencial. Raramente voltávamos para casa, e quando voltávamos, papai criticava tudo sobre nossas vidas. Ele dizia que meu apartamento estava bagunçado demais. Ele dizia que a barba do Léo não era profissional. Ele dizia que a carreira do Danny era vergonhosa. Nada do que fazíamos era bom o suficiente. Então, no ano passado, papai anunciou que receberia um reconhecimento especial em sua antiga base. 30 anos de serviço, incluindo seu tempo de reserva. Haveria uma cerimônia com seus antigos oficiais, comandantes e colegas veteranos. Ele esperava que nós 3 comparecêssemos em traje formal, e ele nos enviou um e-mail com data e hora e uma lista de regras sobre como deveríamos nos comportar. Disse que precisávamos chegar exatamente 15 minutos antes e que não deveríamos falar a menos que falassem conosco. Ele disse que deveríamos nos referir a ele como sargento-mor na frente de seus colegas, e disse que este era o momento dele e que precisávamos respeitá-lo. Liguei para meus irmãos naquela noite e perguntei o que eles queriam fazer. Léo disse que não ia. Danny disse que também não ia. Senti algo mudar no meu peito quando disseram isso, e percebi que eu também não queria ir. Percebi que passei a vida inteira seguindo as ordens do papai, porque tinha medo do que aconteceria se não o fizesse. Mas eu tinha 32 anos agora, eu tinha meu próprio apartamento, meu próprio emprego e minha própria vida. Ele não podia mais me fazer correr voltas. Ele não podia tirar meu jantar. Ele não podia fazer nada comigo que eu não permitisse. Enviei um e-mail para o papai na semana anterior à cerimônia e disse a ele que não compareceria. Léo enviou o e-mail dele no dia seguinte, e Danny enviou o dele no dia seguinte a esse. Nenhum de nós deu desculpas. Papai sempre disse que desculpas eram para pessoas sem compromisso. Ele dizia: ou você aparece ou não aparece, e os motivos não importam. Então não lhe demos nenhum motivo. 3 dias antes da cerimônia, sentei no meu apartamento, atualizando minha caixa de entrada de e-mail. Cliquei no botão de atualizar. Esperei 10 segundos. Cliquei novamente. A tela não mostrava novas mensagens. Minhas mãos tremiam quando movi o mouse. Imaginei papai abrindo seu e-mail e vendo 3 mensagens separadas de seus filhos. Imaginei o rosto dele ficando tenso da maneira que ficava quando alguém desobedecia a uma ordem. Lembrei, a mim mesmo, que eu tinha 32 anos. Eu tinha meu próprio apartamento em um estado diferente. Eu pagava minhas próprias contas. Eu fazia minhas próprias escolhas. Papai não podia mais me fazer correr voltas. Ele não podia tirar meu jantar. Ele não podia fazer nada comigo a menos que eu deixasse. Atualizei meu e-mail novamente. Ainda nada. Levantei-me e caminhei até a cozinha. Servi um copo de água e bebi em pé na pia. Voltei para o meu computador. Atualizei o e-mail. Nada. Verifiquei a hora no meu telefone.
Era quase meia-noite. A cerimônia seria em 3 dias. Papai estaria esperando que chegássemos exatamente 15 minutos mais cedo. Ele estaria vigiando a entrada. Ele verificaria seu relógio. Nós não estaríamos lá. Atualizei meu e-mail mais uma vez antes de me forçar a fechar o laptop. Na manhã da cerimônia, acordei às 5h30. Meu alarme não estava definido, mas meus olhos se abriram de qualquer maneira. Meu corpo sabia a hora sem que lhe dissessem. 20 anos acordando às 5h30 haviam treinado algo profundo no meu cérebro. Fiquei na cama olhando para o teto. Eu não tinha onde estar. Eu não precisava arrumar minha cama com cantos de hospital. Eu não precisava ficar de pé para a inspeção. Peguei meu telefone na mesa de cabeceira e abri o chat em grupo com meus irmãos. Digitei uma mensagem perguntando se eles estavam acordados. Léo respondeu em 30 segundos dizendo que estava acordado também. A mensagem de Danny chegou 1 minuto depois. Ele disse que mal dormiu. Disse que ficou esperando ouvir papai batendo em sua porta. Disse que sabia que era impossível porque papai estava do outro lado do país, mas ainda assim continuou ouvindo passos no corredor. Eu disse a ambos que fizemos a escolha certa. Léo enviou um sinal de positivo. Danny não respondeu. Saí da cama e fiz café. Sentei na mesa da cozinha bebendo lentamente. A cerimônia começaria às 10 da manhã. Estava acontecendo agora, mesmo em um fuso horário diferente. Papai estaria de pé em seu uniforme de gala. Seus antigos oficiais comandantes estariam apertando sua mão. Outros veteranos estariam prestando continência. As 3 cadeiras vazias onde seus filhos deveriam estar sentados seriam óbvias para todos. Servi outra xícara de café. Meu telefone permaneceu silencioso. Ao meio-dia, a cerimônia havia terminado. Eu sabia o cronograma porque papai o havia enviado em seu e-mail original. Discurso de abertura às 10. Cerimônia de reconhecimento às 10h30. Recepção às 1h15. Já passava do meio-dia. Tudo havia terminado. Meu telefone não tinha emitido um único som a manhã toda. Sem chamadas, sem mensagens de texto, sem correios de voz. O silêncio parecia pior do que a tirada de raiva que eu estava esperando. Continuei pegando meu telefone para verificar se de alguma forma tinha perdido uma notificação. A tela não mostrava nada. Às 18h, meu telefone finalmente tocou. O nome de Léo apareceu na tela. Atendi imediatamente. Ele perguntou se eu tinha ouvido falar do papai. Eu disse que não. Ele disse que também não tinha ouvido nada. Conversamos por quase 2 horas. Continuávamos voltando à mesma coisa. Nós realmente tínhamos feito isso. Tínhamos dito não ao papai e falado sério. Tínhamos recusado uma ordem e nada aconteceu. O mundo não acabou. Ainda estávamos vivos. Ainda tínhamos nossos empregos, nossos apartamentos e nossas vidas. A voz de Léo soava diferente do habitual, mas leve de alguma forma. Ele disse que sentia que podia respirar corretamente pela primeira vez em anos. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Conversamos até a bateria do meu telefone ficar fraca. Léo disse que ligaria pra Danny amanhã pra ver como ele estava. Eu disse que era uma boa ideia. Desligamos. Fiquei sentado no meu sofá no escuro por um longo tempo depois disso. 2 dias depois, eu estava tomando café da manhã quando meu telefone vibrou com uma notificação de correio de voz. Eu não o tinha ouvido tocar. A notificação dizia que a chamada tinha chegado às 6 da manhã, enquanto eu ainda estava dormindo. O correio de voz era do papai. A voz dele saiu pelo alto-falante tensa e controlada, do jeito que sempre era quando ele estava com raiva, mas tentando não demonstrar. Ele disse que estava decepcionado, mas não surpreso. Disse que seus filhos acabaram se tornando desistentes, que não conseguiam honrar compromissos simples. Disse que se lembraria disso na próxima vez que algum de nós precisasse de algo dele. Disse que o havíamos envergonhado na frente de seus colegas e companheiros veteranos. Disse que havíamos mostrado a todos exatamente que tipo de homens éramos. O correio de voz terminou. Toquei novamente. Ouvi cada palavra. Toquei uma terceira vez. A mensagem tinha 90 segundos de duração. 90 segundos para nos dizer que éramos fracassos. Deletei o correio de voz. Então fui para a minha pasta de excluídos e o apaguei permanentemente. Eu não queria ser tentado a ouvi-lo novamente. O trabalho tornou-se difícil. Sentei na minha mesa olhando para a tela do computador. A planilha na minha frente precisava ser atualizada até o final do dia. Eu a tinha aberto há 1 hora e não tinha digitado um único número. Meu colega de trabalho, Jasper, passou pela minha mesa. Ele parou. Ele voltou. Perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava bem. Ele olhou para a minha tela e depois para mim, puxou uma cadeira e sentou-se. Disse que eu estava olhando para a mesma célula em branco há 20 minutos. Fechei a planilha. Contei a ele uma versão curta do que aconteceu. Contei sobre o passado militar do papai. Contei sobre a cerimônia. Contei sobre os 3 e-mails que enviamos recusando comparecer. Jasper ouviu sem interromper. Quando terminei, ele me fez uma pergunta. Perguntou por que eu me sentia culpado por não comparecer a um evento onde seria tratado como um subordinado em vez de um filho. Eu não tinha uma resposta. Jasper disse que seu próprio pai tinha sido controlador de uma maneira diferente. Disse que levou anos para perceber que sentir culpa era apenas uma programação antiga. Disse que a culpa não significava que eu tinha feito algo errado. Ele se levantou e voltou para sua própria mesa. Olhei para a planilha por mais 10 minutos antes de finalmente começar a inserir números. Uma semana após a cerimônia, meu telefone tocou tarde da noite. O nome de Danny apareceu na tela. Atendi e o ouvi chorando. Ele mal conseguia falar no início. Disse que papai tinha aparecido em seu apartamento 1 hora atrás. Disse que papai ficou do lado de fora de sua porta por 20 minutos exigindo que conversassem. Disse que papai continuou batendo e chamando seu nome. Disse que papai lhe disse para deixar de ser covarde e abrir a porta. Danny não abriu. Ele ficou do outro lado com a mão pressionada contra a madeira, ouvindo a voz de papai ficando mais alta. Eventualmente, papai foi embora. Danny disse que observou pelo olho mágico até papai entrar no carro e ir embora. Agora, Danny estava com medo de que papai voltasse. Ele me perguntou o que deveria fazer. Eu disse a ele para chamar a polícia se papai aparecesse novamente. Disse a ele que não precisava abrir a porta para ninguém. Disse a ele que papai não tinha o direito de aparecer sem avisar daquele jeito. Danny disse que sabia de tudo isso, mas ainda sentia que tinha feito algo errado ao não abrir a porta. Fiquei no telefone com ele por mais de 1 hora até que ele se acalmasse o suficiente para tentar dormir. Depois que desligamos, fiquei acordado pensando no papai dirigindo todo o caminho até Portland, apenas para ficar do lado de fora do apartamento do Danny e gritar. A ansiedade começou a afetar meu sono.
Eu acordava várias vezes a cada noite verificando meu telefone. Comecei a cometer erros no trabalho. Esqueci uma reunião com meu supervisor. Enviei um e-mail para o cliente errado. Não conseguia me concentrar em nada por mais de alguns minutos. Procurei terapeutas na minha área. Encontrei uma chamada Leila Knowles, que tinha boas avaliações e disponibilidade. Liguei para o consultório dela e agendei uma consulta para a semana seguinte. A primeira sessão foi estranha. Sentei em uma cadeira em frente a ela, sem saber por onde começar. Ela me pediu para descrever por que eu tinha ido lá. Contei a ela sobre a cerimônia, contei sobre minha infância, descrevi as inspeções nos quartos, as tarefas e as punições. Expliquei como o papai administrava a casa como uma operação militar. Leila ouviu e tomou notas. Quando terminei, ela me fez uma pergunta. Perguntou se eu já tinha descrito minha infância como abusiva. Eu disse que não. Disse que sempre a chamei de rígida ou antiquada, ou apenas o jeito do papai. Ela escreveu algo em seu caderno. Disse que falaríamos mais sobre isso em sessões futuras. A hora acabou. Agendei outra consulta antes de sair. O navio de Léo atracou para a licença em terra 2 semanas após a cerimônia. Ele me ligou de um quarto de hotel perto do porto. Disse que estava pensando em conseguir um emprego em terra firme. Disse que estar no mar costumava parecer liberdade, mas agora parecia apenas fugir. Disse que estava cansado de fugir. Perguntou-me se eu achava que tínhamos feito a escolha certa recusando a cerimônia. Eu disse a ele que achava que fizemos a única escolha com a qual poderíamos viver. Perguntei a ele que tipo de emprego em terra ele estava considerando. Ele disse que tinha alguns contatos em uma empresa de navegação com sede em Seattle. Disse que precisavam de pessoas com a experiência dele para gerenciar a logística. Disse que significaria ficar em um lugar em vez de viajar constantemente. Disse que não tinha certeza se estava pronto para isso. Eu disse a ele que ele não precisava decidir imediatamente. Disse a ele que tinha 2 semanas de licença em terra para pensar sobre isso. Conversamos sobre Danny e o incidente com papai aparecendo em seu apartamento. Léo ficou quieto. Disse que estava preocupado que papai aparecesse em seu hotel. Eu disse a ele que papai não sabia onde ele estava hospedado. Léo disse que isso provavelmente era verdade, mas ainda se sentia nervoso. Conversamos por mais 1 hora antes da bateria do telefone dele acabar. Durante minha terceira sessão com Leila, ela me fez um tipo diferente de pergunta. Perguntou o que eu tinha perdido ao não ir à cerimônia. Comecei a dizer nada. Comecei a dizer que não tinha perdido nada, porque o relacionamento com papai já estava quebrado. Então algo mudou no meu peito. Meus olhos começaram a arder. Percebi que tinha perdido a fantasia de que papai poderia algum dia ter orgulho de mim. Eu tinha perdido a esperança de que, se eu apenas fizesse a coisa certa ou realizasse o suficiente ou me provasse de alguma forma, papai finalmente me veria como bom o suficiente. O relacionamento real já tinha desaparecido há anos. Papai vinha criticando, controlando e sendo impossível de agradar por toda a minha vida. Mas eu ainda estava me agarrando a essa ideia de que as coisas poderiam mudar, que havia alguma versão do papai que poderia me amar do jeito que eu precisava. Aquele pai não existia. Ele nunca existiu. Eu estava chorando agora. Leila me entregou uma caixa de lenços. Ela disse que era ok lamentar pelo pai que eu deveria ter tido, mesmo aceitando-o, pai que eu realmente tive. Ela disse que essas duas coisas não eram contraditórias. Usei metade da caixa de lenços antes da sessão terminar. Minha mãe entrou em contato por e-mail 3 dias depois. A linha de assunto dizia, checando. Ela disse que tinha ouvido falar sobre a situação da cerimônia através de um conhecido mútuo. Ela não disse quem. Ela disse que queria que eu soubesse algo sobre o passado do papai. Disse que o próprio pai do papai tinha sido um oficial militar de carreira. Disse que ele tratava o papai exatamente da mesma maneira que o papai nos tratava. Disse que a infância do papai tinha sido inspeções, punições e padrões impossíveis. Disse que papai entrou para o exército aos 18 anos para escapar de seu pai e então se tornou exatamente como ele. Disse que entender o padrão não desculpava o que papai fez conosco. Disse que não estava me pedindo para perdoá-lo. Disse que apenas achava que eu deveria saber de onde isso vinha. Li o e-mail 3 vezes. Pensei no papai quando criança, em posição de sentido em seu próprio quintal. Pensei nele sendo punido por chorar ou cometer erros. Explicava as coisas, mas não me fazia sentir melhor. Escrevi uma resposta curta agradecendo a ela por me contar. Eu não sabia o que mais dizer. Cheguei ao trabalho na segunda-feira e meu supervisor me disse que eu treinaria a nova contratada. O nome dela era Jéssica e ela parecia nervosa, parada perto da minha mesa com um caderno já aberto. Eu a guiei pelo nosso sistema de banco de dados e observei enquanto ela cometia um pequeno erro ao inserir um código de cliente. O número foi para o campo errado e senti meu maxilar endurecer. Abri a boca para dizer a ela que precisava prestar mais atenção e que erros como esse eram inaceitáveis. Então ouvi a voz do papai saindo da minha boca antes mesmo de terminar a frase. Parei no meio da palavra e Jéssica olhou para mim com os olhos arregalados. Respirei fundo e disse a ela que estava tudo bem, que todo mundo comete erros quando está aprendendo. Um novo sistema. Mostrei a ela como consertar e expliquei o processo correto novamente. Ela me agradeceu e me senti estranho por ser encorajador, porque não veio naturalmente. Tive que lutar ativamente contra meu primeiro instinto, que era criticar e corrigir duramente. No resto da manhã, me peguei mais 3 vezes prestes a explodir com ela por coisas menores. Cada vez parei e escolhi palavras diferentes. Parecia errado no meu peito, como se eu estivesse sendo mole demais. Mas eu sabia que aquele era o papai falando e não eu. O chat em grupo com Léo e Danny esteve ativo por semanas após a cerimônia. Nós nos falávamos diariamente, enviávamos memes bobos uns para os outros e falávamos sobre tudo, exceto o papai. Então Danny parou de responder. 3 dias se passaram sem nada. Léo notou primeiro e perguntou se Danny estava bem. Enviei uma mensagem direta perguntando a mesma coisa. No 4º dia, Danny finalmente respondeu ao chat em grupo. Disse que estava pensando e talvez devêssemos entrar em contato com o papai.
para apaziguar as coisas. Disse que parecia errado deixar as coisas assim e que família era importante. A resposta de Léo veio em segundos. Ele disse que Danny estava cedendo e que todos tínhamos concordado em permanecer juntos. Disse que se Danny entrasse em contato com o papai agora, faria o resto de nós parecer pior. Danny digitou de volta que não estava cedendo. Ele apenas não queria passar o resto da vida evitando o pai. Léo ficou com raiva e disse que estávamos apoiando uns aos outros nisso, não apenas reforçando nossos danos. Li as mensagens deles indo e voltando e senti meu estômago revirar. Danny disse que talvez o apoio de que precisávamos fosse permissão para fazer nossas próprias escolhas, incluindo escolher tentar novamente com o papai. Léo disse que isso era besteira e que Danny estava com medo de ser um mau filho. A discussão continuou por mais uma hora. Finalmente digitei que cada um de nós tinha que fazer o que parecia certo para si e que não havia resposta errada. Nenhum deles respondeu depois disso. O chat permaneceu silencioso por mais 2 dias. 6 semanas após a cerimônia, cheguei em casa do trabalho e encontrei uma carta na minha caixa de correio. O endereço do remetente era do papai. Minhas mãos tremiam enquanto eu a abria, ali mesmo no saguão do prédio. Dentro havia um recorte de jornal sem nenhum bilhete. O artigo era sobre a cerimônia de aposentadoria, com uma foto do papai em seu uniforme de gala, apertando a mão de seu antigo oficial comandante. A manchete dizia algo sobre honrar 30 anos de serviço dedicado. Olhei para a foto tentando descobrir o que papai queria que eu sentisse. Isso deveria me fazer sentir culpado por ter faltado? Ele estava me mostrando o que eu tinha jogado fora? Ele estava tentando provar que a cerimônia aconteceu sem nós? E que ele se saiu bem? Eu não conseguia dizer. Não havia mensagem escrita em lugar nenhum do recorte ou no envelope. Apenas o artigo e a foto. Levei para cima para o meu apartamento e coloquei no balcão da cozinha. Olhei para aquilo mais 5 vezes naquela noite, tentando decodificar o que significava. Papai nunca fazia nada sem propósito. Cada ação tinha uma lição ou um ponto. Mas isso parecia diferente. Isso parecia que ele não sabia o que dizer. Então enviou a prova do evento em vez disso. Mandei mensagem para Léo e Danny sobre isso. Léo disse que era uma tentativa de nos fazer sentir culpa. Danny disse que talvez papai apenas quisesse que víssemos. Eu disse que não tinha ideia do que deveria significar. Minha próxima sessão de terapia com Leila aconteceu 3 dias depois. Levei o recorte de jornal comigo e mostrei a ela. Ela olhou e perguntou o que eu achava que significava. Eu disse que estava tentando descobrir isso desde que chegou. Ela perguntou como papai era com a expressão de emoções. Eu disse que ele não expressava emoções. Ele dava ordens, criticava e ficava em silêncio quando estava com raiva. Leila assentiu e disse que isso fazia sentido. Ela disse que algumas pessoas, especialmente aquelas com histórico militar, aprendem a suprimir a expressão emocional porque a vulnerabilidade é vista como fraqueza. Ela disse que tudo o que papai sente provavelmente sai distorcido como controle, crítica ou silêncio, porque ele nunca aprendeu maneiras saudáveis de comunicar sentimentos. Ela disse que o recorte poderia ser a única maneira que ele conhece de dizer que desejava que estivéssemos lá. Ou talvez fosse a maneira dele de dizer que estava magoado. Ou talvez ele genuinamente não soubesse o que dizer, então enviou o artigo em vez de palavras. Ela perguntou se eu poderia ter compaixão por quão danificado papai era, mantendo limites para me proteger. Eu disse que essas duas coisas pareciam opostos. Ela disse que não eram opostos de forma alguma. Ela disse que eu poderia entender que a infância do papai o transformou nessa pessoa e sentir tristeza por isso, ao mesmo tempo em que me recusava a deixá-lo me tratar mal. Ela disse que compaixão não significava aceitação e limites não significavam ódio. Fiquei pensando nisso por um tempo. Parecia verdadeiro, mas também muito difícil. Passei os 3 dias seguintes escrevendo um e-mail para o papai. Escrevi 7 versões diferentes e apaguei todas elas. Finalmente, decidi por algo curto. Disse a ele que não estava disposto a ter um relacionamento onde eu fosse tratado como um subordinado em vez de um filho. Disse que entendia seu passado e por que ele nos criou daquela maneira, mas que entender não tornava aquilo aceitável. Disse que se ele estivesse interessado em construir algo diferente, eu estava aberto a isso. Disse que exigiria que ele me visse como um igual e respeitasse minhas escolhas, mesmo quando discordasse delas. Li para Leila em nossa próxima sessão. Ela disse que foi claro, honesto e justo. Perguntou qual eu esperava que fosse a resposta dele. Eu disse que ele provavelmente ficaria com raiva e me diria que eu estava sendo desrespeitoso ou poderia não responder nada. Ela perguntou se eu estava preparado para isso. Eu disse que sim. Enviei o e-mail naquela noite às 22h15. Não dormi bem. A resposta do papai veio às 6 da manhã seguinte. Eu ainda estava na cama quando meu telefone vibrou. O e-mail foi curto. Ele disse que eu estava sendo desrespeitoso e dando desculpas para minha fraqueza. Disse que homens de verdade não precisavam de terapia para lidar com suas responsabilidades. Disse que eu estava tentando culpá-lo pelos meus próprios fracassos e que ele tinha feito o seu melhor para me criar direito. Disse que se eu quisesse jogar fora minha família por nada, essa era minha escolha. Mas eu não deveria esperar que ele se desculpasse por me ensinar disciplina. Li 2 vezes sentado na cama. Senti-me triste, mas não surpreso. Alguma parte de mim esperava que ele dissesse algo diferente. Que reconhecesse mesmo que um pouco que as coisas tinham sido difíceis, mas ele não o fez. Ele insistiu no erro exatamente como eu sabia que faria. Percebi que estava esperando por mudança sem realmente esperar por ela. A esperança doeu mais do que o próprio e-mail. 3 meses após a cerimônia, Léo me ligou com novidades. Disse que tinha aceitado um emprego em uma empresa de navegação com sede em Seattle. Ele ainda estaria em navios, mas as rotas eram mais curtas e ele estaria em casa com mais frequência. Disse que estar na mesma costa que Danny parecia importante. Perguntei se eles estavam conversando mais. Ele disse que se encontraram 2 vezes no último mês, e isso ajudou. Disse que Danny estava descobrindo seu próprio relacionamento com papai, e Léo estava tentando apoiar isso, embora fosse difícil. Disse que as visitas com Danny o estavam ajudando a descobrir quem ele era fora da sombra do papai e fora de apenas fugir o tempo todo. Disse que passou 15 anos em navios evitando tudo, e talvez fosse hora de realmente lidar com isso. Eu disse a ele que estava orgulhoso dele. Ele riu, e disse que era estranho ouvir isso. Eu disse que falei sério. Conversamos por mais 1 hora sobre seu novo emprego e como era Seattle, e se ele realmente compraria móveis para seu apartamento ou continuaria vivendo como se pudesse partir a qualquer dia. Minha supervisora me chamou em seu escritório numa tarde de quinta-feira. Ela disse que a empresa estava se reestruturando e fui promovido a líder de equipe. Vinha com um pequeno
pequeno aumento e eu gerenciaria 4 pessoas. Aceitei imediatamente. No meu primeiro dia na nova função, reuni-me com minha equipe e disse a eles que queria criar um ambiente de apoio, onde as pessoas se sentissem confortáveis fazendo perguntas e cometendo erros. Um dos membros da minha equipe era uma mulher mais velha chamada Olivia, que estava na empresa há 12 anos. Ela veio à minha mesa no final do dia e me disse que eu era o melhor gerente que ela já teve. Senti-me genuinamente orgulhoso de mim mesmo pela primeira vez em meses. Eu estava quebrando o ciclo. Eu estava escolhendo ser diferente do papai. Isso importava. 4 meses depois que enviei meu e-mail para o papai, ele enviou outra mensagem. Foi breve. Ele disse que estava vendendo a casa da família e se mudando para um lugar menor. Disse que se algum de nós quisesse algo de nossos quartos de infância, precisávamos ir buscar dentro de um mês. Caso contrário, ele doaria ou jogaria tudo fora. Liguei para Léo imediatamente. Ele disse que recebeu o mesmo e-mail. Perguntei se ele queria ir. Ele disse que só se fôssemos juntos. Liguei para Danny em seguida. Ele disse a mesma coisa. Coordenamos um dia em que todos pudéssemos dirigir até lá e fazer rápido. Decidimos tratar como uma viagem de um dia, e concordamos que não ficaríamos sozinhos com papai em momento algum. Léo disse que pegaria Danny em Portland, e eles me encontrariam na casa. Eu disse que chegaria lá primeiro, e manteria papai ocupado até eles chegarem. A visita aconteceu num sábado. Estacionei na casa às 9h10 da manhã, e papai já estava do lado de fora colocando caixas em sua caminhonete. Ele acenou para mim, mas não disse nada. Entrei e subi para o meu antigo quarto. Parecia exatamente o mesmo. A cama ainda estava feita com cantos de hospital. A escrivaninha estava vazia e limpa. Abri o armário e encontrei alguns livros velhos e uma caixa de fotos do ensino médio. Empacotei-os rapidamente. Léo e Danny chegaram 20 minutos depois. Trabalhamos em nossos quartos separados e mal falamos com papai. Ele ficou no andar de baixo ou do lado de fora a maior parte do tempo. Carregamos nossos carros com as poucas coisas que queríamos. Enquanto nos preparávamos para sair, papai veio até a entrada da garagem. Ele olhou para nós 3 parados perto de nossos carros. Disse que a casa parecia vazia demais de qualquer maneira. A voz dele era inexpressiva. Por apenas um momento, eu o vi como um velho solitário que havia afastado todos que se importavam com ele. Isso me deixou triste, mas não me fez querer ficar. Dissemos adeus e fomos embora. Nenhum de nós olhou para trás. Comecei a pensar no que Léo disse ao telefone, sobre querer nos ver com mais frequência e não apenas quando algo ruim acontecia. A ideia de realmente planejar nos encontrar parecia estranha depois de passar tantos anos, evitando qualquer coisa que parecesse obrigações familiares. Danny tocou no assunto primeiro em nosso texto em grupo. Ele disse que devíamos escolher uma data e realmente nos comprometer com ela, em vez de sempre dizer que devíamos nos reunir algum dia. Léo sugeriu 2 vezes por ano, para parecer uma coisa real, mas não tão frequente que se tornasse um fardo. Escolhemos datas com 6 meses de intervalo, e eu as coloquei no meu calendário imediatamente antes que pudesse me convencer do contrário. Nossa primeira reunião oficial foi em março, em uma cabana alugada nas montanhas entre Seattle e Portland. Dirigi até lá na sexta-feira à tarde, e Léo já estava lá desempacotando compras na cozinha. Danny apareceu 1 hora depois com seu violão e uma caixa de cerveja. Passamos aquela primeira noite apenas sentados na varanda, conversando sobre trabalho e apartamentos e coisas normais, que não tinham nada a ver com papai ou a cerimônia, ou qualquer uma das coisas pesadas que geralmente acabávamos discutindo. No dia seguinte, subimos até um lago, e Léo falou sobre seu novo emprego, e como era estranho dormir na mesma cama todas as noites em vez de em um navio. Danny nos contou sobre uma aluna que estava aprendendo mais rápido do que qualquer pessoa que ele já havia ensinado, e como se sentia orgulhoso vendo o progresso dela. Percebi que estávamos realmente construindo algo aqui, em vez de apenas sobrevivermos juntos. Estávamos escolhendo um ao outro. Domingo de manhã, antes de empacotarmos para ir embora, sentamos ao redor da mesa da cabana e concordamos em tornar isso uma tradição real. Não importava onde estivéssemos morando ou o que estivesse acontecendo em nossas vidas, apareceríamos 2 vezes por ano. 7 meses após a cerimônia, acordei um sábado e percebi que me sentia bem. Não perfeito, mas genuinamente bem. Eu vinha vendo Leila a cada 2 semanas, e as sessões estavam me ajudando a entender que eu poderia escolher padrões diferentes daqueles que papai me ensinou. O trabalho estava indo bem, e minha equipe realmente parecia gostar de trabalhar para mim. Eu conversava com Léo e Danny regularmente, e nossas conversas pareciam saudáveis, em vez de apenas uma união pelo trauma sobre danos compartilhados. Papai e eu trocávamos e-mails talvez 1 vez por mês, sobre coisas práticas, como seu novo endereço ou se eu precisava de algo do depósito. Os e-mails eram breves e factuais. Ele nunca se desculpou e parei de esperar que ele o fizesse. Não era o relacionamento que eu desejava quando era criança, mas era o único relacionamento honesto que poderíamos realmente ter.